Ok, vamos começar a nossa aula de número 15. Hoje a gente começa a magnetostática. Como sempre, a gente começa toda a lei, toda a formulação a partir de uma lei experimental, né? A gente vai ver de onde vem essa lei experimental, a lei da força magnetostática, entre circuitos de corrente, né? Ou entre materiais magnéticos, que é a mesma coisa. Vamos conceituar o que vem a ser densidade de fluxo magnético e a lei de Biot-Savart, né? Que permite obter o campo de uma distribuição de corrente de forma arbitrária. Em seguida, a gente vai falar sobre potencial vetor magnético, né? Que é a grandeza intermediária, no caso magnético, para a determinação do campo B, campo vetor de densidade de fluxo magnético. E a gente vai culminar hoje com as equações para a magnetostática no vácuo, né? Só pegar aqui. Pegar aqui a minha nota de aula, que eu não abri ainda. 15. Muito bem. Bom, nossas referências para esse novo tema, que é a parte de magnetostática, estão aonde, né? Nosso livro-texto, Tratado de Eletromagnetismo, no capítulo 5, e o livro do Jackson, Eletrodinâmica Clássica, também capítulo 5, certo? O que se sabe, né, no caso do magnetismo, né? Você tem aí que efeitos magnéticos são sempre produzidos por cargas em movimento, né? Essa carga em movimento pode estar tanto ser produzidas em circuitos elétricos, corrente elétrica de circuitos, né? Ou em correntes atômicas ou moleculares na matéria, certo? Você tem os materiais magnéticos que nada mais são do que o efeito coletivo, que são constituídos, o efeito magnético no material magnético são constituídos do efeito coletivo do movimento de cargas, né, nos átomos ou moléculas. Você tem aí as correntes atômicas, né, que são as chamadas correntes ligadas. Isso vai gerar o que a gente chama de dipolo magnético, em contrapartida em correspondência com o dipolo elétrico, né? Aqui você vai ter, no caso do dipolo elétrico, tem cargas ligadas, né? Aqui, no caso magnético, tem correntes ligadas, correntes atômicas. Uma outra coisa interessante, na natureza não existem monopolos magnéticos isolados, então você tem sempre dois polos, né? Sempre a contribuição de mais baixa ordem na natureza é a contribuição de dipolo magnético, né? E a magnetostática em si, ela é o conjunto de leis produzidas, né, no regime de corrente estacionária, que vem a ser o quê, né? No regime em que a densidade de corrente é solenoidal, certo? Ou seja, as linhas de corrente formam circuitos fechados, né? A densidade de corrente, ela forma circuitos fechados, tá?
Então, a gente facilmente visualiza o efeito magnético que a gente está falando com o uso de limalhas de ferro, né? Aqui tá, nesse exemplo aqui, nós temos aqui um material magnético, dois polos, né? Um ímã, e em que a gente coloca limalhas de ferro ao redor, e a gente consegue visualizar, né? A distribuição de campo, né? Ao redor. Então, naturalmente, né? Quando se começou a estudar esses efeitos, naturalmente se atribuiu o conceito de campo a essas direções, né? Seguidas por esse conjunto de limalhas de ferro, né? Quando você colocava um magneto, né? Numa certa região do espaço, certo? Então, até o início do século XIX, o magnetismo era inerente a ímãs, né? O que se sabia, né? Materiais ferromagnéticos. Ou seja, se observava, como eu mostrei para vocês agora, esse efeito com a presença de materiais magnéticos, de ímãs. O efeito provocava força intensa entre os ímãs, né? E, como eu falei, o efeito pode ser até visualizado usando essas limalhas de ferro ou com o uso de uma bússola também, né? A gente pode colocar uma bússola e visualizar a orientação do campo, né? A agulha magnética da bússola se orienta na direção do campo, né? Então, o campo vai sendo definido como aquilo que é observado, né? Como aquilo que, quando você tem uma agulha magnética, que nada mais é do que uma bobinazinha, tá certo? Né? Se quando circula correndo numa bobina dessa, se você tem um campo, a tendência de uma bobina aplicando seu campo é se orientar na direção do campo. Isso aqui é como se fosse uma agulha magnética, essa bobinazinha, né? Esse conjunto aí. A gente vai ver depois com calma como é que se obtém essas correspondências, tá certo? Então, por exemplo, quando você orienta circuitos e bússolas perto de circuitos, você vai ver uma orientação preferencial da direção da agulha da bússola. O que acontece é que em 1820, mais ou menos, né, 1819, Ørsted, em sala de aula, estava tentando observar o efeito de aquecimento do fio quando você tinha uma corrente percorrendo o fio, né? Com uma bússola do lado, ele observou um efeito magnético do fio. Por que magnético? Porque aqui tem uma agulha, certo? Então, foi esse efeito observado. O que se observava é que a agulha se orientava sempre na direção perpendicular, né, ao eixo que unia o centro da bússola até o eixo do fio, né? Então, mais ou menos aqui seria, mais ou menos, olhando o fio de cima, né? Você tem várias possíveis orientações da bússola, dependendo de onde você colocar, né? Se eu colocar a bússola aqui, né, ela vai fazer isso. Se eu colocar aqui, ela vai fazer isso. Se eu colocar a bússola aqui, vai fazer isso. Ou seja, o fio vai por corrente uma bússola no plano ortogonal ao eixo do fio, né? Então, você tem a agulha, né, se orientando perpendicularmente, certo? Esse que a gente observa. Bom, a partir desse experimento, vários outros experimentos foram desenvolvidos por vários cientistas da época, né? Você tinha Ørsted, as contribuições dos trabalhos de Ørsted, Ampère, Biot, Savart e outros, que permitiu formular a lei da força entre circuitos de corrente, né? Então, é a partir dessa lei experimental que a gente vai partir. E a gente vai formular e vai mostrar que existe mais ou menos uma semelhança, né, com a lei
do inverso do quadrado da distância de Coulomb. Tá? Então, considere que você tem aí dois circuitos vizinhos e a gente sabe que circulando corrente nesses circuitos, observe que a gente está circulando aqui no sentido, né, a área está sempre à esquerda da nossa convenção aqui. Temos o elemento do circuito 1, que é o elemento de comprimento dl', o comprimento, aqui no caso, é C', certo? Aqui a curva descreve uma curva C, o circuito 2, né? Então, estamos tentando determinar a interação do circuito 1 com o circuito 2 como um todo, pode ser desmembrada até a interação desse elemento de corrente com esse elemento de corrente. Então, seja a força F12 do circuito 1 sobre o circuito 2, a força como um todo, tá? dF12 é a força do circuito C1 como um todo sobre esse elemento aqui apenas, do circuito C2, força do circuito 1 sobre dl. E daí, um pedaço dessa força é aquela devida ao incremento ΔL aqui, ou seja, eu chamo de delta dessa força de D, né? Delta de D, F12, é a força de ΔL' sobre dl. O que se observa experimentalmente é que essa força, a força do circuito 1 sobre o elemento de corrente dl é simplesmente IDL do circuito 2, produto vetorial com a grandeza que é a grandeza que representa o campo, o efeito magnético, esse B aqui, certo? Esse B é aquele campo no sentido, em cujo sentido uma agulha magnética se orienta quando você bota um circuito percorrido pela corrente. Botou um circuito, bota uma agulha magnética, a orientação da direção da agulha é esse campo B que a gente está se referindo aqui, certo? E com as leis experimentais desenvolvidas na época, se pode obter uma expressão, né, de como esse campo depende da distância, de como ele depende da geometria do circuito, etc. Então, o que se mostrou foi que a contribuição do elemento ΔL', né, era uma quantidade ΔB, devido ao circuito 1, que simplesmente tem uma constante aqui, que define o sistema de unidades, a corrente do circuito 1, que se ela for nula não tem efeito, o elemento de comprimento do circuito, que é um pedaço, né, o delta tem a ver com o delta daqui. Daí você tem uma operação que define uma direção e sentido no espaço, né? Ou seja, o campo B, então deixa eu fazer aqui um diagrama para a gente poder entender melhor, certo? Você tem aqui um ΔL', que é o elemento que está produzindo o efeito. Está no ponto X', né? Então, num ponto X, o efeito magnético está no plano ortogonal aos vetores x menos x', né? E dl, ΔL' e x menos x'. Então, você tem o produto vetorial ΔL vetorial x menos x'. Então, o campo B é ortogonal a esse plano, né? ΔL, olhando aqui para o meu plano do quadro, ΔL, produto vetorial com x menos x' é um vetor que faz isso, né? Então, aqui nesse ponto, então esse elemento de comprimento produz um vetor que sai do quadro, né? Então, isso aqui, esse elemento de corrente produz um campo que faz isso. Que é exatamente aquele efeito que ele falou, né? Aqui está um fio percorrido por corrente que sai... Deixa eu botar em 3 dimensões, talvez fique mais fácil, né? Um fio, né? E aqui uma bússola perto do fio, né?
Então, esse fio produz um campo que está na direção e sentido da orientação dessa bússola aqui, né? O sentido é sul-norte, de sul para norte, né? Polo norte é a setinha da frente. Então, é esse efeito aqui. Esse DL produz um vetor B assim, que é exatamente o produto vetorial do ΔL com o vetor diferença, né? Que dá isso aqui, certo? Que eu acabei de fazer usando a regra da mão direita, né? Então, retornando aqui, o efeito magnético é, em síntese, devido ao elemento ΔL', é essa quantidade de ΔB, que o efeito direção e sentido é aquela porque surgiu como observação de orientações de agulhas magnéticas, que dá exatamente esse produto vetorial, e aí você tem uma dependência com o inverso do quadrado da distância, que é isso sobre isso aqui é o cubo, dá o inverso do quadrado da distância. Então, o efeito magnético de um elemento de corrente cai com 1 sobre a distância ao quadrado e tem essa orientação específica, né? Então, ou seja, a força no elemento diferencial do circuito 2 e 2dl vetorial, uma quantidade integral, B1, que é o chamado vetor densidade de fluxo magnético. A diferencial de B1 é associado ao elemento ΔL', né? Muito bem. Bom, e para calcular o campo B1 integral do circuito 1, você tem uma integral, né? O campo B1 é uma integral sobre o circuito C1, né? Dessa quantidade, né? Mi0 e 1 ΔL', 4πx-. Ou seja, a informação de direção e sentido está nesse produto vetorial que dá aquela questão da regra da mão direita que eu acabei de falar. Corrente assim faz um campo assim, sempre a 90 graus, segundo a regra da mão direita, em que a polegar é o saca-rolha, né? Você está fazendo assim, certo? O parafuso, né? É a orientação do parafuso, a torção do parafuso. Bom, essa quantidade apareceu uma constante aqui importante, né? Que define o sistema de unidades, essa constante aqui. Mi0, né? Deixa eu ver se aqui está mais na frente. Está aqui na frente, eu falo com ele já já. Bom, unidade de B, né? Bom, desta relação aqui, a gente facilmente obtém a unidade de B em termos de força. Observe que toda teoria de campo começa com a lei de força, né? O campo é sempre definido como aquele que permite calcular força sobre os elementos que interagem, né? Aqui a força em newtons é igual a corrente em amperes, comprimento em metros, unidade de campo, né? Newton por metro, desculpa, por ampere metro, né? Aqui está a unidade, tá certo? Força por unidade de corrente, por unidade de comprimento, que dá newton por ampere metro. Newton por ampere metro vai dar a unidade de densidade de fluxo magnético, que é Weber por metro quadrado, que dá o Tesla, né? Weber por metro quadrado, que dá a unidade Tesla. Um campo de tantos Teslas é um campo de tantos Webers por metro quadrado. Então, veja a terminologia, né, que a gente usa para poder entender bem. Não temos ainda o campo magnético que vai ser definido, mas temos, por enquanto, o vetor densidade, de fluxo magnético, Weber por metro quadrado, né? Ou vetor indução magnética. Porque esse vetor é diretamente associado à lei de Faraday, que é a lei de indução de Faraday, né? Indução magnética. São dois nomes
que representam esse vetor, certo? Bom, a gente pode agora calcular, né? Então, observe, né? Aqui está a fórmula para a força diferencial sobre um elemento de circuito. Eu integrando essa força, eu calculo a força total entre os circuitos, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vou fazer aqui novamente, circuitos vizinhos. Vou botar aqui um elemento de corrente. Está aqui. Delta L'. E aqui eu boto um DL. Eu estou seguindo aqui a orientação em que a área está sempre à esquerda do caminho, né? Então, eu tenho aqui X' e X, né? E tem esse parâmetro misério, já a gente fala dele, tá certo? Então, a força do circuito C1 sobre DL é igual a DF 1, 2, igual a I2, aqui a corrente é I1, aqui a corrente é I2, da I2DL, vetorial, o campo B1, B1, por sua vez, é a integral, né? No caminho C1, de I1 delta L', essa é a forma que eu faço do Mi0, Mi0 I1, vetorial X menos X' sobre 4π módulo ao cubo, né? E a força F12 vai ser integral sobre C2, porque é a força total, né? E 2 dl vetorial B1. Então, se eu agora pego essa integral e jogo aqui dentro, eu tenho uma expressão mais complicada, que é da forma a força F12 aqui. F12 é igual a integral sobre C1, integral sobre C2 de Mi0, I1 e 2, né, delta L', aliás, dl vetorial, na verdade, dl vetorial, fica aqui um fator, que é delta L' vetorial x menos x', né? E fica com essa expressão, 4π módulo ao cubo, né? Esse é o resultado completo, da interação completa dos circuitos, certo? Essa aqui é a força diferencial, né? Isso aqui nada mais é do que diferencial de dF12, né? A gente pode olhar essa expressão como sendo parecida com a lei de Coulomb, né? A semelhança com a lei de Coulomb, tá certo? Nós temos aí que essa força, né? Tem essa propriedade, tá certo? A lei de Coulomb é força entre cargas pontiformes, aqui é elementos pontiformes de circuitos, né? Que são produtos IDL, né? Em um DL, na realidade é o contrário, né? Em um DL', em um delta L', deixa eu corrigir aqui, com I2DL, tá certo? Em um delta L' com I2DL. Então, esses são elementos pontiformes, né? Um pedacinho de circuito é um elemento pontiforme de circuito. Tem a ver com o movimento de carga, que é corrente, né? Então, você tem produto dos elementos pontiformes, dos que causam efeito,
né? Que nem a lei de Coulomb, né? Q1 vezes Q2, né? Q1 vezes Q2. E o efeito aqui é inverso quadrado da distância, né? Certo? Que dá 1 sobre x quadrado. Ou seja, tem uma coisa semelhante à lei de Coulomb, a menos da questão da orientação dessa força, né? Na realidade, se a gente for ver, a força vai estar empurrando ou puxando o circuito também, de forma semelhante à lei de Coulomb. A única coisa que é diferente é a natureza do campo, a sua direção, né? Outra coisa interessante, que a força magnética obedece ao princípio da ação-reação, né? Como é que ele vê isso, né? Vamos olhar para cá para a expressão. Aqui você tem um produto triplo da forma A vetorial B vetorial C. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então, isso aqui vai dar ACB menos ABC, né? Isso é uma identidade que a gente tem aí no nosso projeto de demonstrações, mostrando como é que faz isso aí. Então, você tem aqui, então, DL vetorial delta L' vetorial x menos x', tá? Igual a DL produto escalar com x menos x', vezes delta L', menos DL escalar delta L' vezes x menos x', né? Temos duas integrais. Uma delas é a que envolve esse produto aqui, certo? Escalar, né? Então, você tem uma das integrais, que eu vou escrever aqui, vai dar integral sobre C1, né? Fica assim, delta L', né? Daí fica integral sobre C2. Eu posso botar o μ0 sobre 4π aqui separado, tá certo? É o termo que vai ter esse fator aqui, né? E vai ter uma integral sobre C2, que é integral de integral sobre C2 de x menos x' sobre módulo ao cubo, produto escalar com dl. Ora, isso aqui é o gradiente da função inversa. Então, integral do gradiente num circuito fechado, né? Isso aqui dá zero, né? Porque a função inversa, a integral do gradiente no circuito fechado dá zero, nós sabemos disso, né? O gradiente é irrotacional. Então, esse termo aqui não contribui com a integral, sobra um termo que é dessa forma aqui, né? Ou seja, a força fica mais ou menos assim, né? F12 vai ficar um menos, que é esse menos aqui, botar assim de forma conjunta, C1, C2, μ0 e 1 e 2, dl produto escalar com delta L', e aparece um vetor de diferença x menos x' aqui, né? 4π ao cubo. Então, a força pode ser expressa dessa forma, né? Então, essa fórmula é interessante que mostra que, na prática, o elemento que importa na força entre dois elementos de circuito é a direção e sentido da força. Né? Rapaz, impressionante. Direção e sentido, a direção ao longo da linha de separação, né? X menos x', que está aqui nesse vetor. A direção e sentido da força elementar de um elemento de corrente com um elemento de corrente. Dá essa força aqui na prática. Né?
porque a outra força, outra componente que aparecer vai ser cancelada no processo. A componente que importa é essa ao longo da direção de separação dos dois elementos, né? O que mais que essa fórmula mostra? Que se eu trocar x por x', e vice-versa, isso aqui muda de sinal, né? Ou seja, se eu calcular F21, eu vou ter uma simples mudança. Isso aqui não muda de sinal, isso aqui não muda de sinal, e isso aqui muda de sinal. Então, F21 igual a menos F12. A força obedece o princípio da ação e reação. Tá? Esse é o resultado. Certo? Bom, então, concluindo, né, uma vez obtido o campo de um circuito, estão os nossos dois circuitos. Tá assim, né? Uma vez definidos os elementos, ΔL', botar aqui o DL aqui, DL, né? Então, o que eu faço? Bom, circuito 2, circuito 1. A força que 1 exerce sobre 2 pode ser calculada pela integral, né? Isso aqui a corrente é I1, a corrente aqui é I2. Integral de I2 sobre C2, né? I2 dl vetorial V1. Né? Isso aqui é força magnética. Magnética porque tem a ver com o efeito de cargas e movimentos. É a natureza totalmente diferente da força de Coulomb entre cargas fixas. Né? Se eu fixar as cargas, esse tipo de força não aparece, aparece só a força de Coulomb. Né? Isso aqui é o efeito magnético. Né? Quantidade fundamental. Né? É ela que é a grandeza principal no magnetismo. Né, que é a densidade de fluxo magnético. Então, para a gente calcular a interação, eu preciso determinar para um dado circuito qual é o campo por ele produzido. Né? Então, é isso, nossa tarefa aqui. Para algumas configurações de circuitos. Né? Por exemplo, né, temos aqui um exemplo simples. Fio infinito é o caso correspondente ao caso fio infinito de carga, que é fio de corrente. Podemos calcular o campo de um fio infinito usando essa lei que a gente acabou de derivar. Né? Deixa eu repetir aqui, tá certo? E acabei esquecendo de falar sobre um parâmetro importante, que é a constante. Vamos novamente aqui escrever a integral, certo? Agora, um fio percorrido pela corrente I, em que o elemento de corrente é dl', agora você pode esquecer o dl', né? Vou chamar de dl', que é a variável de integração no circuito C, vetorial x menos x' sobre 4π módulo ao cubo. Na verdade, está faltando aqui o nosso μ0, que eu não falei nada dele, né? μ0i. Certo? Essa quantidade que aparece aí, μ0, chamada permeabilidade
magnética do vácuo. E vale, bom, só olhar a unidade, né? Unidade de μ0, unidade de B, por corrente, né? Vezes, isso aqui é 1 sobre metro ao quadrado, vezes L2, na verdade, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui tem um L, né? Aqui tem outro L da L2, aqui está L3 embaixo. Então, L3 sobre L2 dá L, então B vezes unidade de comprimento por unidade de corrente, por ampere, certo? E B tem unidade de Newton, né? Vamos botar unidades magnéticas mesmo. Weber por metro quadrado vezes metro sobre ampere, que vai dar Weber por ampere metro, né? Ou seja, Weber por metro quadrado, que é B, unidade de B, sobre ampere por metro, que a gente vai ver depois, que é a unidade de H, certo? Unidade de B. H é o campo magnético que vai ser definido ainda, deixa ele por aqui. Essa razão, Weber por ampere metro, é a unidade de indutância, Henry por metro. Né? Weber por ampere dá Henry. Então, a unidade do parâmetro μ0, permeabilidade do vácuo, é Henry por metro. E esse parâmetro mede 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro no vácuo, né? Que é o que a gente acabou de fazer, certo? Bem. Bom, então, voltando aqui, vamos calcular o campo de um fio infinito, né? Você tem aí fio coincidente com o eixo Z. Ele sendo infinito, vamos calcular ele no plano que corta ao meio o fio, ele é infinito, né? Então, em qualquer plano, corta o fio ao meio, né? Então, vou botar aqui XY, e aqui um ponto no plano. Ângulo φ, né? Então, vamos calcular o campo no ponto X. R. O vetor x' está aqui. X', um ponto qualquer, que é Z' a Z. A corrente é I, né? E o DL' é um DZ', certo? DZ', na realidade, a gente precisa do vetor DL', né? DZ' a Z. Então, cálculo de B vai dar quanto? μ0 sobre 4π, integral de menos infinito a mais infinito, boto o I aqui, DZ' a Z, vetorial x menos x', que é R a R menos Z' a Z, sobre módulo de, esse módulo desse vetor ao cubo, que dá R2, ou melhor, vou botar assim, elevado a 3 meios, né? Bom, então esse produto vetorial aqui dá zero, a Z com a Z,
E AZ com AR tá, Aφ. Nesse caso, o Aφ é fixo, né? Então, nesse ponto, o Aφ está fixo. Que quem varia é a coordenada Z', certo? Então, temos a integral que já foi resolvida antes, né? Isso aqui vai dar um vetor, o resultado final, essa integral usa-se a substituição trigonométrica, como já mostramos antes. Isso aqui vai dar μ0i sobre 2πr Аф. Aí mostra a orientação do campo B, né? Olhando de cima, campo B forma linhas circunferenciais, né? Campo B, e por isso que a agulhinha magnética de uma bússola vai se orientar sempre perpendicularmente à linha que vai do eixo do fio até a bússola, né? Ou seja, a direção do campo B é exatamente essa, certo? Mostrada aqui, né? Essas são as linhas de B, no caso, certo? A gente pode calcular com essa expressão a força entre fios paralelos, né? Por exemplo, né, esse fio produz sobre este um campo e sobre um elementozinho de comprimento, eu posso calcular a força só sobre esse elemento, porque esse fio aqui é infinito, né? Então a força vai dar uma força infinita, né? Mas a gente pode calcular a força por unidade de comprimento. Basta pegar um comprimentozinho. Então basta calcular o quê, né? I2 dl, que é esse fiozinho aqui, tem um comprimento dz a z, vetorial o campo B1 desse fio, que eu acabei de calcular, que é μ0 em 1 sobre 2π, a distância d, e a distância Аф nesse ponto, que é menos AX, né? Então, AZ vetorial menos AZ vetorial X dá AY, com menos AX dá menos AY. Então, você tem esse menos AY aqui. Esse é o resultado da força entre fios paralelos, varia com o inverso da distância, e está no sentido ortogonal ao eixo do fio, né? Vale isso aqui. Então, você tem forças atrativas ou repulsivas, dependendo de como estão fluindo. Se os fios fluem, se as correntes nos fios fluem no mesmo sentido, você tem a força atrativa, tem um sinal aqui, né? Se as correntes fluem em sentidos opostos, você tem a força repulsiva, né? Um outro exemplo interessante, né, que a gente pode determinar o campo pela lei de Biot-Savart, é o campo de uma espira de corrente. Uma espira, se você coloca várias espiras, você vai ter uma bobina, né? Que é uma representação de uma agulha magnética, certo? Então é interessante ver o campo de espira, como é que ele é. Vamos calcular aqui no eixo Z, né? Lei de Biot-Savart, μ0i sobre 4π, dl', que é um elemento de comprimento aqui na bobina, AdΦ, afim, vetorial, x, que é o Z a Z, menos x', que é um vetorzinho aqui, a R', né? Então, aqui você tem produto vetorial Аф com AZ da AR', né? Аф com R' dá menos AZ com menos dá mais. Então, tem uma componente AZ e uma AR'. A R', o versor AR', quando integrado em φ dá zero, a gente já conhece essas propriedades.
E o outro vetor é constante, AZ, então fica fácil de calcular, né? Vai dar 2π a AZ. Daí o 2π cancela com esse 4π, daí dá esse 2 aqui. Né? E aqui está a distância, né? X menos x' ao cubo. Então, o campo B está sempre no eixo Z. Né? Aqui está o campo B. Para esse caso, certo? Para a espira, né? Bom, lei de Biot-Savart, né? Então, nós temos aqui, para filamentos, que nós derivamos até agora, na realidade, essa fórmula do campo B é a chamada lei de Biot-Savart, obtida por estes cientistas da época. Né? O campo B de um circuito de corrente é igual. Circuitos vão ser fechados, né? Com integral de μ0 e dl', vetorial x menos x' sobre 4π módulo ao cubo. Né? Como é que a gente generaliza isso para um volume de corrente ou para uma superfície de corrente? Né? Então, vamos olhar essas construções. O elemento que aparece é o IDL, né, na integração, ou IDL', no caso. Ora, I, você pega um tubinho, tá certo? Volumétrico, né? É J vezes a área, vezes dl. Só que o sigma vezes dl dá dV, então basta você substituir o IDL por JdV. Né? No caso vetorial seria IDL, a natureza vetorial está no limite de comprimento, o I não tem natureza vetorial, vai dar JdV, onde a natureza vetorial está na densidade de corrente, certo? Se você tem aí uma superfície, né, que na realidade é uma placa com uma certa espessura D, né? Então, IDL é o quê, né? Basta calcular, é a densidade de corrente vezes a espessura, vezes a largura, vezes dl. Né? Isso aqui dá a corrente, né? JD vezes W dá I, certo? Então, JD no limite dá a densidade de corrente superficial, WDL dá a área, dl vezes W dá a área da superfície. Então, nós temos aí que basta a gente substituir para uma superfície IDL, fica vetor densidade de corrente superficial K vezes D sigma, certo? Então, nós temos as expressões, tá certo? Para a lei de Biot-Savart, para uma superfície, vamos complementar aqui, B, integral de superfície, né? Vamos botar assim, tá certo? Essa superfície tem que se fechar, né? Para formar um circuito fechado. Então, vou deixar assim, μ0, D sigma linha, elemento de área, K, vetorial, x', 4π módulo ao cubo. Lei de Biot-Savart, no caso particular de uma superfície, né? Aqui está o elemento de área, e aqui está a localização você tem uma distribuição de corrente aí, certo? K. E se você tiver um volume de corrente, essa superfície tem que
fornecer aquela condição em que de representar uma corrente solenoidal, né? Se você tiver um volume de corrente solenoidal, né? Você tem um elemento de volume, a corrente aqui é J, localização é X', efeito observado em X. Então, temos a lei de Biot-Savart generalizada para um volume de corrente, que vai ser B, igual a integral de volume, J, X', módulo cubo, né? Essas são as expressões gerais para o B. Então, nós temos aí essas situações, tá certo? Bom, eu posso calcular, então, também as forças, né, em superfícies, as forças em volume, por exemplo, força sobre a superfície de corrente, né, submetida a um campo B, o IDL se transforma em Kd sigma, né? Então, a força é a integral de superfície agora, certo? O volume de corrente, IDL, se transforma em JdV. IDL vetorial B vai se formar em dVj vetorial B. Certo? Por aí vai. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui. Né? Qual é a força sobre uma carga pontiforme que se move numa região de campo com velocidade v? Isso aí nós sabemos muito bem, né? Nossos conhecimentos básicos, né? Uma carga com velocidade v numa região de campo B. Ora, o que é a nossa fórmula? A força, digamos assim, a força da nossa distribuição de corrente de volume, né, é a integral de volume de dVj vetorial B. Temos que identificar qual é a densidade de corrente associada a uma carga com velocidade v. Bom, a densidade de carga, né, digamos que isso aqui está no ponto X', tá certo? Vamos fazer a integral aqui dV', né, para poder reconhecer aqui as variáveis, né? Então, ρ de X' é igual a, na realidade, não é X', né? Aqui é o ponto onde está localizada a carga, né? X' é um ponto de observação, é um ponto de variável, né? X'. Então, ρ de X' é Q delta, função delta de X' menos X. Certo? Então, você tem as funções J de X', que é igual a densidade de carga, velocidade V, QV delta de X menos X', aliás, de X' menos X. E B vale uma função de X', né? Digamos. Então, a força é integrando em todo espaço, né? Pega a função de densidade, integra, está sob a ação de campo B, vai dar integral da função J, que é QV delta de X' menos X, vetorial B de X'. Essa integral é fácil de calcular, né? Vai dar o valor do integrando no ponto X, vai dar QVB. Desculpe. Produto vetorial com B no ponto X, que é o ponto onde está a carga. Né?
é aquela famosa expressão, né? A força é QV vetorial B. Então, uma partícula numa região do campo B, digamos, um campo que entra no quadro, por exemplo, né? Para experimentar uma força que é dada por V vetorial B. O campo está entrando, então você vai ter uma força que vai desviar essa partícula. Força magnética, né? A tendência da partícula é tentar se curvar, tá certo? A trajetória vai se curvar, depende da como a trajetória vai ser seguida, depende de como o B varia no espaço, né? Bem, bom, a gente pode calcular o campo de mais algumas distribuições. Por exemplo, se eu tiver uma superfície de corrente, né, a gente pode já usar o resultado do fio, né? Fio infinito. Suponhamos que tem uma superfície que a corrente flui no sentido x, conforme uma densidade constante K. Ele pode calcular o campo aqui no eixo Z, sem perder de generalidade, a superfície é grande o suficiente, né? Então, para um fio aqui, o campo por ele produzido, vou escrever aqui a expressão para ele, desse campo, né? Eu posso calcular diretamente como integral de superfície, se eu quiser, certo? Ou posso calcular o campo como superposição do campo de fios paralelos aqui. Então, vamos pegar um fio paralelo desse, dB, desse campo, é igual a μ0 di, né? dl, bom, sobre 2π vezes 2π, e essa distância é o R, no caso, né, da distância do fio até o ponto de observação. Essa distância dá, se isso aqui é Y, né, essa distância aqui é Y, se essa aqui é Z, vai dar Y2 mais E2, elevado ao meio, vezes esse vetorzinho axial, esse vetorzinho azimutal, no caso, né, em relação ao fio. Esse vetor é o vetor obtido do produto vetorial desse vetor com este vetor, né? dl vetorial x menos x', tá certo? Ou seja, isso aqui vai dar um vetor que é dado por eu tirei as notificações, elas continuam aparecendo aqui. É impressionante isso, rapaz. Me atrapalhando, né? Então, você vai ter um dl vetorial, ou seja, o versor é o versor AX vetorial, o vetor de diferença, que é ZAZ menos YAY sobre esse módulo desse vetor aqui, né? Que é Y2 mais E2 elevado ao meio. Isso aqui é o módulo de Z a Z menos Y a Y. Então, eu construí um versor. Esse versor aqui é o versor que seria o afim para um fio, né, que esteja no eixo Z. Isso aqui é a distância R para um fio que esteja no eixo Z.
né? Então, a gente fez isso aí para calcular. Então, você fica com a função y2 mais z2 elevado ao meio ao quadrado, no denominador. O DI aqui seria K vezes DY, né? Parece um KDY. E você tem integral simples de calcular, tá certo? Produto vetorial de AX com AZ dá menos AY, né? Esse aqui. E o outro AX com AY vai dar AZ. É fácil calcular esse integral, nós já calculamos esse tipo de integral antes também, no caso eletrostático, no caso de planos de carga, né? O que se mostra é que o campo B ele é uniforme em cada lado do plano de corrente, né? E muda de sinal, ou seja, ele vai ter o sentido menos AY na parte de cima do espaço e vai ter mais AY, né? Quando isso aqui mudar de sinal, vamos dizer for negativo, vai dar mais AY, né? Então você vai ter um campo que faz isso acima e o campo que faz isso abaixo. Em ambos os casos, o campo é constante, né? Do lado de cima e do lado de baixo. Certo? Muito bem. Então, nós temos aí o cálculo direto de algumas configurações de corrente, né? Bom, vamos falar agora sobre as propriedades do campo B, tá certo? As propriedades vetoriais do campo B, quais são elas, né? Primeira coisa que a gente pode mostrar que o campo B é obtido de uma grandeza potencial, só que é um potencial vetor, né? Potencial vetor magnético. Tá? Então, como é que a gente vai mostrar isso? Bom, vamos pegar a lei de Biot-Savart de forma generalizada, identificar que esse vetor de diferença sobre módulo ao cubo é menos o gradiente da função inversa. Aí nós temos aí o núcleo da integral é o J vetorial ao gradiente, com sinal trocado. Usando a nossa regra da cadeia que nós já conhecemos, né, rotacional de um vetor vezes um escalar é igual a menos vetor produto vetorial com gradiente escalar, que nós já sabemos que tem esse termo, e outro termo é mais, né, aqui teria mais esse fator aqui, teria do lado de cá, certo? Né? Então eu teria esse termo aqui do lado de cá como mais, passa para lá como menos. Ora, só que o rotacional não atua sobre J, que depende de x'. Então, isso aqui dá zero. Então, que ele mostra o quê? Né? Que o termo que aparece no integrando, que é esse termo, que, por sua vez, é esse, e J vetorial isto dá esse fator, e o nabla intercambia com a variável de integração, que é x'. Então, eu posso mostrar aqui que o B é igual a rotacional, né, da integral. Certo? Ou seja, o que a gente mostrou, né? Que B é o rotacional de um vetor, né? Que é o que nós mostramos aqui. Esse vetor é dado por essa integral envolvendo a distribuição de corrente, né? Em termos de unidades físicas, esse vetor A, chamado potencial vetor magnético, medido em Weber por metro quadrado vezes metro, né? Que dá Weber por metro, unidade do potencial vetor, né? Diferentemente do potencial escalar, o potencial escalar tem um significado físico
em termos de energia potencial, o potencial vetor não tem, é apenas uma grandeza matemática auxiliar, certo? Então, aqui está uma ilustração mostrando qual é a relação, né? Um elemento de volume, em que, nesse elemento, você tem um determinado sentido do J, a contribuição dele para o potencial vetor é um vetor colinear, né, com ele mesmo, certo? Então, a gente pode identificar para algumas distribuições de corrente qual vai ser o aspecto do potencial vetor. Por exemplo, né, um fio de corrente, todos os elementos de corrente estão na mesma direção, vai fornecer um potencial vetor na mesma direção do eixo do fio. Uma espira de corrente, se a gente calcular o potencial vetor, vai dar um potencial vetor que tem semelhança com a espira, né? Forma linhas circunferenciais. Tá? Bom, temos aí, por exemplo, também, né, um plano de corrente, né? Fornece um potencial vetor, né, no mesmo sentido, né, da densidade de corrente do plano de corrente, certo? Bom, é claro que a gente pode também, essa aqui é a expressão potencial vetor para o volume de corrente, né? Então, nós temos aí, para uma superfície corrente, obviamente, né, o IDL vira K sigma, ou melhor, né, o JD', né, vira K sigma, e, por sua vez, para um filamento, vai virar IDL'. Né? Filamento de corrente, o potencial vetor pode ser calculado dessa forma aí. Certo? Muito bem. Bom, e aí nós temos aí, com essas formulações, né, com essas propriedades do campo B, nós temos aí as equações de Maxwell para a magnetostática no vácuo, né? Bom, primeira equação de Maxwell é simples, né? B é rotacional de A, então B é solenoidal. Tem divergência zero pela identidade, né? Rotacional do rotacional de A é uma identidade que é zero, qualquer que seja o vetor, né? Certo? Ou seja, se a gente quiser procurar carga magnética, ele não vai achar porque não existe um elemento aqui que dê uma densidade de carga magnética, né? O B tem divergência zero, ou seja, isso é uma afirmação que não existem polos magnéticos na natureza. Certo? Então, o campo estático é sempre solenoidal, as linhas de B são fechadas. Né? Então, resta calcular agora o rotacional de B. Né? Vamos calcular a partir do A. Certo? Rotacional de B igual ao rotacional de A, que vai dar o gradiente divergente mesmo laplaciano. O laplaciano é fácil de calcular. Divergente temos que ter uma certa ponderação. Então, o que é o divergente, né? Vamos pegar a expressão para o A, que está aqui. μ0 sobre 4π, integral de volume. Na realidade, aqui é dV', né? dV', integral de volume do divergente. Daí temos aí o divergente de J sobre x menos x'. Regra da cadeia da J divergente da função inversa mais função inversa divergente de J. Só que o divergente de J, mais uma vez, J depende de x', nabla atua sobre x, essa derivada dá zero. Né? Se eu calculasse o nabla', no caso,
e não nabla, né, como eu calculei aqui, o nabla deu esse resultado aqui, né? O nabla' daria o quê, né? Daria J escalar nabla' mais um termo que teria o divergente na variável' da função J que depende de x'. Nesse caso, o divergente dá zero também, porque a corrente é estacionária, ou seja, J é solenoidal, como a gente falou no início dessa aula, né? A magnetostática é obtida no regime de correntes estacionárias, ou seja, no regime de linhas de corrente. As linhas de J é um vetor solenoidal. Ou seja, conclusão. Isso aqui não é divergente. Isso aqui está errado. Divergente, né, de J, que é a função de x', sobre x menos x' é igual a com relação à variável linha, né, vai dar menos nabla de J sobre x menos x'. Ou seja, quando eu calculo aqui na integral o divergente com relação à variável x, posso botar isso aqui no lugar menos nabla', com essa propriedade. E aí eu tenho o teorema de Gauss, né? Integral do divergente, agora já que está na variável', antes eu não tinha teorema de Gauss, porque isso aqui atuava sobre x, e a variável de integração era x'. Agora com o nabla', nós temos teorema de Gauss, que permite expressar essa integral de volume como fluxo do vetor J sobre módulo de x menos x' na superfície que limita o volume, né? Então é isso que nós temos, tá certo? Teorema de Gauss, né? Aqui está o divergente de A, deu a integral de volume dessa quantidade, que eu transformo numa integral de superfície usando o teorema de Gauss. A integral de superfície envolve a componente normal do J na superfície, que no regime de corrente estacionária, vamos entender por que aqui, né? Eu pego toda a corrente possível, envolvo num volume V, e tenho a superfície sigma que limita o volume, aqui está normal para fora. E eu quero saber, bom, quem é o J normal, né? Ora, se aqui J é igual a zero, lá de fora, porque toda a corrente está dentro do volume, né? Então, pela continuidade do J normal é contínuo, né? Derivamos disso no capítulo 4. Então, Jn vale zero, já que J lá de fora vale zero. Então, pelo teorema de Gauss, o divergente de A, né, que vai dar essa integral, que vai dar esse fluxo, que vai dar zero, ou seja, divergente de A igual a zero. Então, lembrando, né, voltando aqui à questão. Vou fazer agora com mais calma, tá certo? Rotacional de B é igual a rotacional do rotacional de A. Queremos achar uma expressão para o rotacional de B, né? Isso aqui é gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A. Acabamos de mostrar que isso aqui dá zero, ou seja, rotacional de B pode ser obtido do menos laplaciano de A. Bom, vamos colocar A em cartesianas, né? Vou botar aqui notação de Einstein, que índices repetidos indicam soma. Isso aqui vai dar AI. Nós sabemos que para um volume de corrente, né, a iésima componente é uma integral, né, μ0 JI, né, de x' sobre 4π x menos x', né? Ou seja, isso aqui é equivalente a dizer que, somando as três componentes, vai dar A igual a
vai dar esse resultado aqui original, né? Que é o potencial vetor. Então, eu pego todas as correntes possíveis, calculo o potencial vetor, eu tenho essa expressão, e aí a uma componente é isso. Então, quem é o Laplaciano de AI? Né? Vamos calcular direto aqui, tá certo? Laplaciano de AI, lembrando que AI depende de x, né? Então, nabla atua sobre x. Vai dar Laplaciano dessa integral ora, o Laplaciano pode entrar na integral e atuar diretamente sobre essa função aqui. O resto é constante. Fica integral de volume, μ0 j de x', Laplaciano da função inversa Ora, nós sabemos muito bem, né? Já mostramos anteriormente, isso aqui é menos 4π delta de x menos x', ou equivalentemente, menos 4π delta de x' menos x, tanto faz, certo? A função delta é par, né? Tem essa propriedade, certo? Delta de x menos x' é igual a delta de x' menos x, né? Então, a gente pode... Não é que ela é par, né? A gente está no espaço tridimensional, então ela não muda para uma mudança do argumento, certo? Então ela se torna a mesma coisa, né? Então, o que nós temos aqui? Menos 4π, está faltando 4π aqui embaixo, né? Isso aqui vai dar um menos integral de volume de μ0 j de x', função delta de x' menos x, né? E, obviamente, o resultado dessa integral vai dar o quê? Vou botar aqui em cima, né? Função delta de x menos x vai dar j no ponto x, vai dar menos μ0 j. Vou omitir o argumento, j no ponto x, ou seja, Laplaciano de AI, não é j na realidade aqui, né? Desculpe, é ji, certo? Isso aqui não é j não, tudo errado aqui. Isso aqui é a função, a iésima componente de j, né? ji vai dar menos μ0 ji, ou seja, a gente prova com isso que Laplaciano de AI menos μ0 ji. Né? Ou seja, né? Rotacional de B. Bom, e aqui eu reconstruo, né? Laplaciano do vetor é menos μ0 j. Ou seja, rotacional de B, que é menos Laplaciano de A, vai dar μ0 vezes j, que é a segunda equação de Maxwell, né? Primeira, divergente de P igual a zero, e a segunda, rotacional de B igual a μ0 j. As duas equações de Maxwell para o vetor B, né? É o resultado que nós temos, certo? Bom, a gente vai definir agora no vácuo uma grandeza auxiliar, só para eliminar esse μ0 aqui, né? Vamos chamar B igual a permeabilidade μ0 vezes uma quantidade H. Com isso, eu elimino o μ0 dessa equação, fica rotacional de H igual a J, diretamente relacionada à densidade corrente. Não aparece o μ0. Essa quantidade aqui é chamada do vetor campo magnético, né? Então, eu fico com as equações de Maxwell, que vai ser na forma final, na magnetosfera vai ser essa mesma forma que a gente está mostrando aqui, divergente de B igual a zero, e rotacional de H igual a J, B igual a μ0 H, mas isso só vale no vácuo, né? Obviamente,
nós já sabemos os teoremas da análise vetorial, nós sabemos que isso aqui dá a lei de Gauss para o caso magnético, que a carga envolvida magnética é zero, então fluxo magnético é igual a zero. Isso aqui dá a circulação de H, integral de HdL, no caminho C, igual a integral na superfície limitada pelo caminho do J de sigma. Aqui é a lei de Ampère, né? Lei de Gauss para o magnetismo. E aqui você tem a lei de Ampère, né? Ela especifica aqui a circulação de H no caminho fechado, C, né? Essa aqui é a área limitada pelo caminho, se determina a corrente que flui nessa área, né? Pode ir de outra cor aqui. Então você tem um tubo de corrente aqui, né? Corrente total I, envolvida, você vai ter igual a I, né? A circulação de H nesse caminho fechado dá a corrente I envolvida pelo caminho, né? Então nós temos aqui algumas situações interessantes que a gente pode ilustrar. Mostrando como é que funciona, né? Na verdade aqui é integral, vamos botar no lugar do BDL, vamos botar aqui integral de HDL, né? Temos aqui três caminhos, C3, C2 e C1, né? Então a circulação em C3 de HDL, aqui está a área toda limitada pelo caminho, né? Mas que na prática a corrente só circula nesse tubo, né? Então vai ser na prática a interseção dessa área com essa que vai dar a seção transversal do tubo. Então a integral de HDL igual a I. Se eu pegar agora um caminho com perímetro menor, né? Só pegue um pedaço desse tubo, então você vai ter menos corrente. A integral nessa área aqui, né? Que é essa área aqui todinha, a gente pode calcular, mas na prática vai dar zero aqui, né? E sobra só a integral na área que é a interseção, que é essa área aqui. Dá um valor de corrente que é menor do que I, no caso, né? Finalmente, se eu pegar um caminho no exterior, a área limitada pelo caminho é essa área aqui, mas nessa área a corrente é zero, então a integral de HDL dá zero, certo? E aí você tem as equações de Maxwell, só resumindo aqui, né? Resumindo, forma integral e forma diferencial. Lei de Gauss para o magnetismo, integral numa superfície fechada, fluxo magnético, né? Por isso que chama o vetor de densidade de fluxo magnético. O fluxo magnético para o exterior de qualquer superfície fechada dá zero, e a outra é a lei integral, a lei de Ampère, que é a circulação de H da corrente envolvida, né? A corrente envolvida pode ser calculada através da integral de superfície, a superfície, tá, ao contrário aqui, deixa eu trocar aqui, caminho C, pela superfície de J de sigma. E aqui no caso, B, isso é vácuo, né? Vácuo ainda, né? Então, com a magnetostática no vácuo, B igual a μ0 vezes H. Tá? Forma diferencial, divergente de B igual a zero, e rotacional de H igual a J. Tá? Temos aí a formulação do magnetismo no vácuo. Depois a gente vai falar sobre matéria magnetizada e ver como isso modifica as equações de Maxwell, certo?
Bom, ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade.